Olá! Bom, vamos para mais uma live. Hoje a live é sobre abuso sexual infanto-juvenil. Vou esperar os colegas chegarem. Oi Bruna, Patrícia. Oi pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindas e bem-vindas à minha live sobre abuso sexual infanto-juvenil. Que bom ter vocês por aqui. Bom, hoje a live é para falar sobre quando uma criança ou adolescente revela que está sofrendo abuso sexual, né? Então, eu vou pedir para vocês compartilharem a live com pessoas que vocês acham que podem se interessar. Tem um aviãozinho aqui embaixo e vocês podem encaminhar essa live para pessoas que vocês entendem que pode ter interesse nesse conteúdo. Vou esperar só um minutinho o pessoal entrar. Vocês são todas e todos de Santa Catarina? Estão me ouvindo bem? Oi, Anne, boa tarde. Tá tudo certo com o áudio, gente? Para eu poder começar? Ah, que bom, vocês estão me ouvindo, beleza. Então tá, eu vou dividir a minha fala em 3 blocos. Acho que meu vizinho tá fazendo uma pequena mudança. Bom, no primeiro bloco, a gente vai falar sobre diferentes formas de violência, né? Porque é muito importante a gente saber identificar essa violência no sentido de combater de uma maneira mais eficaz, né? Depois a gente vai falar sobre alguns sinais e sintomas do abuso sexual infanto-juvenil, principalmente porque nem todas as crianças ou adolescentes vão nos dizer diretamente que estão sofrendo, né, uma situação ou que estão passando por uma situação de abuso sexual. Então é importante a gente saber identificar alguns sinais. Depois falar sobre o acolhimento dessa revelação propriamente dita e os canais de denúncia também, tá? Então eu organizei uma fala com muito carinho e caso não dê tempo de perguntas, de vocês fazerem perguntas, caso tenha, eu me comprometo a responder por e-mail também. O meu e-mail está no guia de contatos daqui do Instagram, tá? Bom, primeiro é importante a gente dizer que crianças e adolescentes podem ser afetados, né, pela pandemia, não só por uma questão de saúde pública, mas por uma questão de convivência mais próxima com os seus agressores e agressoras nesse momento de pandemia, né? Elas, inclusive, não estão frequentando lugares que poderiam ser de proteção, como a escola, por exemplo, que é um lugar em que as crianças elas podem revelar ou podem contar para alguém, podem identificar essas situações a partir de informações que recebem, né? Então, estando dentro de casa a todo tempo, mais próxima com os seus autores de violência, pode acontecer desses índices aumentarem. Outra questão também é a vulnerabilidade econômica de algumas famílias, né? Essa situação de vulnerabilidade tem aumentado a exploração sexual de crianças e adolescentes. Então, é importante considerar todos esses fatores nesse momento e não só a possibilidade de contrair o coronavírus, né? Então, dizer para vocês, é importante que a gente considere que, muito embora seja a responsabilidade da família, da sociedade, do Estado assegurar a efetivação dos direitos da criança e do adolescente, o que a gente nota muitas vezes é a violação desses direitos, tanto dentro quanto fora de casa, a partir de uma relação assimétrica de poder, em que as crianças e adolescentes são colocadas em uma situação de objeto, subjugadas, podendo viver, então, uma situação de violência. A violência ela vai afetar todas as classes sociais, pessoas de diferentes cores de pele, níveis de escolaridade e regiões do país.
É importante considerar que a violência é uma questão de saúde pública, tendo em vista as suas consequências à saúde física e psíquica das pessoas envolvidas na situação de violência, seus impactos à qualidade de vida e o bem-estar das pessoas, inclusive os seus impactos aos serviços de saúde. É uma questão de ordem social também, à medida em que vai permear a constituição das nossas subjetividades, as relações que a gente estabelece, e vai estar ali como pano de fundo também dos diferentes papéis sociais que nós estabelecemos e corroboramos, né, de alguma maneira. Dizer para vocês que não existe um perfil único de autor ou autora de violência, nem padrões absolutos de comportamento, entendendo, inclusive, que é muito baixa a porcentagem de autores de abuso sexual que tem, por exemplo, um transtorno mental. Então, essa é uma questão de ordem social e relacional, muito mais do que uma questão de ordem individual, né? Muito embora, inclusive, a gente não possa falar de questões unicamente individuais, né? Então, por isso é sempre importante a gente mapear o contexto em que a violência vai ocorrer, os papéis desempenhados por essas pessoas envolvidas na situação de violência. Tá? E são formas de violência, pessoal. Eu vou falar para vocês, então, das diferentes violências, para depois a gente poder entrar na questão da revelação. É importante a gente saber dessas diferentes formas, justamente para que a gente possa identificar, né, e combater essas diferentes formas. Então, primeiro, a violência física. E eu vou me pautar muito em legislações federais, né, normativas, dados do Ministério da Saúde e também publicações, assim como publicações da Childhood Brasil e do canal Proteja, tá? Então é importante também a gente ter algumas situações, ter algumas informações como parâmetro desses órgãos que são muito importantes. Então a violência física é qualquer ação infligida à criança ou adolescente que vai ofender a sua integridade ou a sua saúde corporal, causando um sofrimento físico. Já a violência psicológica, ela é qualquer conduta de discriminação, depreciação ou desrespeito que tem ali um constrangimento, uma humilhação que vai comprometer o desenvolvimento psíquico ou emocional dessa criança ou adolescente. O bullying entra aí nessa questão de violência psicológica. Quando a gente fala de bullying, inclusive, é importante salientar que é um guarda-chuva, né, a expressão bullying. Então, quanto mais específico a gente for em relação ao tipo de violência sofrida, é mais fácil da gente identificar, né? Então, é sempre importante, ainda que a gente use o conceito de bullying, saber de que tipo de violência a gente está falando, tá? Entra também como violência psicológica a questão da alienação parental, é quando um adulto ou responsável pela criança, né, ou adolescente, vai induzir a repudiar ou a rejeitar um de seus genitores, causando um prejuízo nesse vínculo entre a criança ou adolescente e o seu genitor, inclusive interferindo na formação psicológica dessa criança ou adolescente. A alienação parental é uma questão de ordem relacional também. Então, existe um termo antigamente utilizado, que era a síndrome da alienação parental, e que hoje está em desuso, justamente por não ser uma questão de ordem puramente física, biológica, mas sim uma questão de ordem social e estrutural. Outra questão vinculada à violência psicológica é o testemunho dessa criança ou adolescente, ou seja, ela testemunhar, ver, participar, presenciar uma relação que seja de violência ou um crime violento contra uma pessoa que é importante para ela, um membro da sua família ou alguém da sua rede de cuidado. Então, expor essa criança ou adolescente a uma situação de violência também é uma violência. Entrando na questão da violência sexual. A violência sexual é qualquer conduta que vai constranger a criança ou adolescente a praticar ou presenciar atos sexuais, ou inclusive diz respeito a expor o corpo dessa criança ou adolescente, seja por meio de foto ou de vídeo. Então, vai estar inclusa toda a situação que vai utilizar dessa criança ou adolescente para fins sexuais, para satisfação de um agente ou de terceiro, seja por meio presencial ou eletrônico. Então, pode ser, por contato físico ou não, né? Por uma pessoa em que é conhecido, geralmente por uma pessoa conhecida ou por uma pessoa desconhecida. A exploração sexual comercial, que também entra
como uma violência sexual é usar a criança ou adolescente em uma atividade sexual em troca de remuneração ou qualquer outra forma de compensação. Então, colocar essa criança numa situação de exploração e em troca receber dinheiro, receber comida, receber uma carona, né? Então, nesse caso também é importante dizer que não se fala mais em prostituição infantil, né? As crianças e adolescentes nessa situação de exploração, elas estão justamente sendo exploradas, elas não estão trabalhando, tá? Então cuidar com esse termo prostituição infantil, que também não se usa, é preciso cuidado. Tem também a questão do tráfico de pessoas, que é o recrutamento, o transporte de uma criança ou adolescente para fins de exploração sexual. E tem a legislação, a 13.431 de 17, vai trazer ali, compondo também a violência institucional, e depois eu vou falar da negligência, tá? A violência institucional é quando uma instituição pública, ou seja pública ou conveniada, vai agir com violência contra essa criança ou adolescente. Então, é quando um agente, um profissional, seja de qual política for, realizar a sua atividade profissional de maneira a violentar ou revitimizar essa criança ou adolescente. Como é que isso pode acontecer? É quando a gente trabalha no sentido de permear a nossa prática com preconceitos, com estereótipos, com ideais de família ou infância, adolescência, que vão de alguma maneira violentar essa criança, né? A gente tem sempre que colocar esses indivíduos atendidos no centro de cuidado, conseguindo entender as diferentes realidades pelas quais elas passam, as realidades que vivenciam. Então, também cuidando para não patologizar os indivíduos, ou não realizar, então, inclusive violências de ordem estrutural. Então, quando a gente não tem uma estrutura de trabalho em que nós sejamos capazes de acolher essa criança ou adolescente nas suas necessidades, realizar uma escuta de qualidade, também a gente está incorrendo em uma violência institucional. A negligência é quando os responsáveis por essa criança ou adolescente vão se omitir de prover as suas necessidades, sejam físicas ou emocionais, no sentido em que elas teriam condições de prover. Isso porque a falta de recursos não vai caracterizar a negligência, tá? Bom, falando um pouquinho dos sinais e sintomas que podem ser apresentados por essa criança e adolescente, é importante dizer que culturalmente a gente tem uma naturalização das situações de violência, ou seja, muitas pessoas entendem que é natural usar da violência como uma maneira de se relacionar, como uma resposta a diferentes situações. Trabalhar então, no sentido da gente poder identificar alguns sinais e sintomas, até porque essa criança ela não vai, como eu disse antes, revelar com muita facilidade que ela está vivenciando se ela não tiver uma figura de confiança ou um ambiente em que ela se sinta confortável para revelar essa situação de violência, né? Então, são alguns sinais ou sintomas. Atitudes sexuais que não vão condizer com a idade, a criança ou adolescente demonstrar um conhecimento ali superior à sua fase de desenvolvimento, masturbações que sejam excessivas, brincadeiras que possibilitem aí o acesso a algumas intimidades, ou usar de algum boneco, de algum bichinho, mostrando relações sexuais em que ela não teria condições de desenvolvimento para ter essa consciência, mudanças bruscas de comportamento ou de humor. Ali a gente nota algumas situações de agressividade sem uma explicação aparente, medos de adultos, sejam de conhecidos ou não, dessa criança, agitação noturna. A gente percebe também muitas vezes a queda do rendimento escolar sem alguma justificativa aparente, dores, inchaços ou sangramentos nas regiões sejam genitais ou anais dessa criança, doenças sexualmente transmissíveis, gravidez ou aborto. É importante nesse ponto indicar a existência de sinais ou sintomas como esses nem sempre vão dizer respeito a uma situação de violência, né? Então, por isso, é importante a gente deixar que as instituições competentes possam fazer a devida investigação, a devida análise sobre a situação. O nosso dever, enquanto pais, responsáveis ou profissionais, diante de qualquer suspeita ou confirmação do abuso sexual, denunciar para instituições competentes.
E sobre essa denúncia eu vou falar um pouquinho mais adiante, tá? Deixa eu só tomar uma aguinha. E em relação ao acolhimento dessa revelação. Então, caso a criança ou adolescente se sinta confortável para revelar uma situação de violência, primeiro entender que você é uma figura de confiança, né? Então, mostrar interesse em ouvir o que essa criança ou adolescente tem a dizer, escutar da maneira mais sincera e atenciosa possível, mais presente possível, né? Então, primeiro procurar um lugar que seja tranquilo, livre de qualquer interrupção, porque as interrupções elas podem desencorajar o relato dessa criança, né? Então, cuidar muito para que esse local seja o mais tranquilo possível. Demonstrar também que você acredita no que essa criança ou adolescente está dizendo, né? Então, tentar encorajar o seu relato, evitar perguntas do tipo, mas você tem certeza que isso está acontecendo? Ou tem certeza que foi determinada pessoa? Então, não julgar, mas sim mostrar o seu respeito, mostrar que você está acreditando no que ela diz, né? Atenção também com a linguagem utilizada, para que seja o mais acessível possível ao entendimento dessa criança ou adolescente e compatível com a sua fase de desenvolvimento também. Validar também o que essa criança ou adolescente está sentindo, no sentido de acolher as suas emoções, porque muitas vezes ela pode estar sentindo medo, raiva, tristeza, nojo, pode chorar, né? Então, acolher esse choro, não diminuir o que ela está sentindo, né? Então, não dizer, não é nada, isso vai passar logo. Mas ele só tentou, ele não chegou ao ato, né, propriamente dito. Mas é importante dizer que a tentativa de violência já é uma violência em si, né? Então, a própria tentativa pode causar prejuízos à saúde física e psíquica dessa criança. Então, considerar essa situação também da tentativa. Se ela fizer pausas ou silêncios, acolher também, né? Não apressar essa criança no que ela está dizendo, não pressionar. Permitir que ela fale livremente. Não confrontar, então, como eu disse, ou duvidar, ainda que você tenha dúvidas enquanto adulto daquilo que aconteceu, né? Não fazer perguntas sugestivas ou que tenham sim ou não como resposta, né? Então, ele pegou ou ela pegou em determinada parte do teu corpo, foi o teu tio, foi o seu pai, foi em determinada data. Então, é preciso cuidar para não prejudicar o registro de memória dessa criança, não trazer sentimentos de culpa para ela, né? Mas sim poder deixar que ela esteja livre, né? Como eu disse nesse relato. Cuidado para não demonstrar pânico ou espanto, porque isso pode assustar ainda mais a criança, né? Então, tentar ser o mais neutra e imparcial possível, para que ela se sinta confortável na medida do possível. Buscar também entender minimamente, então, as situações e pessoas envolvidas. Então, tentar linkar com datas especiais ou importantes, como almoços de família, ou datas festivas, como aniversários, Natal, porque aí as crianças conseguem se vincular melhor à situação, inclusive para você saber se isso vem sendo repetido ou não, tá? Porque existe um caráter de repetição, uma porcentagem alta de casos de repetição de violência. Não prometer sigilo também, apenas indicar para a criança que você vai precisar compartilhar dessa situação com outras figuras que sejam de confiança, exatamente no sentido de protegê-la, né? Então, não prometa aquilo que você não pode cumprir. Não culpabilizar a vítima por essa situação que ela vivenciou. Ela nunca vai ser responsável, independente da forma como ela se comporta. Ela precisa saber que ela não é culpada por essa situação de violência. E não perguntar também os motivos do agressor, né? Porque a criança, ela não tem responsabilidade sobre aquilo que aconteceu, então ela não é responsável por dizer por que o autor ou autora de violência cometeu aquele ato com ela. Ela precisa ser protegida, né? Então, ao final, perguntar se tá tudo bem com ela, perguntar se tem algo mais que você pode fazer, né? E tem muitos adultos também que, diante de uma situação de sofrimento da criança ou adolescente, tem vontade de abraçar, no sentido de acolher.
E nesse momento é importante saber o que a criança ou adolescente não conta. Muitas vezes ela não quer ser abraçada, ela não quer ser beijada, ela quer manter uma distância ali de proteção. Então, entender também esses movimentos corpóreos, inclusive, da nossa parte, né? E denunciar. Existem canais de denúncia muito importantes e essenciais para que a gente conheça. E quando a gente fala de denúncia, a gente está falando não só da família propriamente dita, que vivencia ali a relação de violência. A gente está falando de vizinhos, de amigos da família, de parentes, ou de profissionais que têm conhecimento de uma situação, ainda que seja de maneira indireta. Então, é sempre muito importante a gente se atentar para esses canais de denúncia. E quais são eles? O Conselho Tutelar é um primordial órgão, um importante órgão de proteção aos direitos da criança e do adolescente, seja para casos de suspeita ou confirmação sempre, tá? A simples suspeita já é um indicativo de que se precisa denunciar. E para encontrar o Conselho Tutelar, basta você procurar nos dispositivos de busca as palavras Conselho Tutelar mais a sua cidade, e aí você vai encontrar, inclusive, estão em regime de plantão nesse momento de pandemia, tá? Presencialmente é possível buscar a delegacia especializada ou de forma virtual, inclusive, nesse momento. Caso exista uma situação de emergência que precisa ser cessada, discar 190, que é o canal da Polícia Militar, Disque 100, que é o Disque Direitos Humanos, então, inclusive, é um canal que você pode fazer uma denúncia anônima, né? Não é preciso que você se identifique. Existe um aplicativo também, que é o aplicativo Direitos Humanos Brasil. Esse aplicativo é do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, e é possível que, por meio desse aplicativo, você consiga fazer uma denúncia anônima também, anexar fotos, vídeos, inclusive fazer uma chamada e falar por meio da linguagem de Libras, tá? Para pessoas que não tenham a questão da deficiência. É também possível entrar no site da ouvidoria do Ministério dos Direitos, Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, que é ouvidoria.mdh.gov.br. Por lá também é possível fazer uma denúncia. Na Polícia Civil 197 também é possível, e o aplicativo Proteja Brasil também é possível fazer essa denúncia, tá? Pois é, o meu vizinho tá fazendo ali algumas reformas, gente, eu peço desculpas pelo barulho para vocês. Bom, então, enquanto profissional, né, falando enquanto profissional, se atentar para a obrigatoriedade da comunicação inicialmente, né, ao Conselho Tutelar, às instituições competentes, ou ao Ministério Público, né? E se você é um profissional de psicologia, também se atentar para, além dessa comunicação ao Conselho Tutelar, que tem uma maneira bem específica de se fazer, né, por meio de um relatório de informações, então é sempre muito importante conversar antes com esse Conselho Tutelar. É preciso que a gente também notifique a situação para a vigilância epidemiológica. Existe uma ficha de notificação que alimenta um sistema de informação de agravos de notificação, que é importante para a proteção dessa criança e adolescente, para a elaboração de políticas públicas, para a elaboração de diferentes ações de proteção, tá? Então, se você é profissional de psicologia, é preciso que você também entre em contato com a vigilância epidemiológica para entender qual é a melhor maneira de transmitir essas informações, como preencher essa ficha, tá? Inclusive pensando que a violência sexual contra crianças e adolescentes, entre outras populações, ela é de notificação em até 24 horas, tá? É de notificação imediata. Então, sempre cuidar com esse prazo também, para que sejam efetivadas as devidas medidas de proteção. E tem algumas legislações, que é a 6.259, de 75, e a portaria 1.271, de 2014, que vão falar sobre a questão da notificação. Se você também é pai ou responsável, é importante registrar, assim como os profissionais, as informações às quais você teve acesso, usando sempre a linguagem utilizada por essa criança ou adolescente. Isso vai facilitar também as medidas de investigação e contatos com profissionais da rede, tá? Em termos gerais, essas são
esses são indicativos primordiais, ou primeiros, né, bem dizer, para a gente acolher uma situação revelada, né, de abuso sexual. É claro que existem muitos documentos do Ministério da Saúde, existe um código de ética no qual também a gente precisa se pautar, com princípios fundamentais, então é sempre muito importante conhecer as diferentes realidades, as diferentes situações de violações, considerando um contexto econômico, cultural, político, inclusive, né, pelo qual a gente está passando. E aí, para finalizar, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a educação sexual. A informação, gente, é um fator primordial para a prevenção do abuso sexual infanto-juvenil. Então, é muito importante, inclusive a gente fala da questão do gênero ser retirado da educação infanto-juvenil, é muito séria. Por quê? A partir do entendimento dessa criança ou adolescente sobre as suas partes íntimas, sobre o seu corpo, sobre a sua sexualidade, o que é toque bom, o que é toque ruim, como se nomeiam as diferentes partes do corpo, o que é intimidade, o que não é, o que pode ser tocado e de que maneira se pode tocar no meu corpo. Cuidado com questões relacionadas a segredo, por exemplo, né? Não se deve ter nenhum segredo e a criança precisa ser ensinada em relação a isso. Então, se você quer utilizar de uma questão assim, se utiliza da palavra surpresa, né? Então, sempre cuidando muito, inclusive, para ensinar a criança que um carinho não pode ser realizado de maneira escondida, se está escondida é porque talvez não seja tão bom. Então, esses cuidados são importantes para que a própria criança possa identificar essas diferentes situações, inclusive identificando situações de constrangimento, de dor, seja em relação ao seu corpo, ou em relação aos seus sentimentos, situações de desconforto. Então, quanto mais informações essa criança tiver, melhor para prevenir as situações de abuso sexual e para se delimitar alguns limites e realizar a proteção, tá? E aí é importante que você se coloque como uma figura de proteção e ensine essas questões desde muito cedo, desde a tenra idade necessária e importante ensinar essa criança sobre uma educação em relação ao seu corpo. Isso pode ser feito num contato dia a dia, ao dar um banho, ao trocar, né? Então sempre nomeando essas diferentes partes ou trazendo um livro que tem ali uma linguagem que vá conversar com essa criança de maneira mais direta, por meio de um diálogo, de um vídeo, né, de um desenho. Então, existem diferentes formas para se acessar esse conhecimento. Conversar também com essa criança ou adolescente sobre os seus direitos. Então, estabelecer uma relação em que ela saiba aquilo que pode ou não ser feito em relação a ela, considerando que toda criança e adolescente é um sujeito de direitos, né, e que precisa ter garantidos os seus direitos, que são pessoas em uma situação, em uma fase peculiar do desenvolvimento. Supervisionar também o uso da internet, né, principalmente nesse momento de isolamento, tem muitas crianças acessando a internet para fazer aula ou para jogar. Então é importante ter regras de acesso, regras para uso e que eles possam usar num ambiente que seja um pouco mais aberto, não seja tão particular, com outras pessoas da família ali. Procurar ajuda profissional caso você precise de auxílio nessa tarefa de proteger a criança ou adolescente. E se você é um profissional, entender que não há problema nenhum em você buscar outros colegas para uma supervisão, para troca de informações, né? O importante é que a gente sempre tenha acesso ao maior número de informações possível para sermos todos agentes de proteção nessa situação. Então, basicamente era isso que eu queria trazer para vocês. E eu queria saber se vocês têm alguma dúvida, se tem alguma situação a ser colocada. Eu estou à disposição. Deixa eu ver, tem um comentário aqui. Da Paulinha Souza. Minha filha tem 11 anos, já conversei sobre pedofilia, mas não entrei no assunto sexo. Achas que já é hora de falar dentro desse contexto? Paulinha, qualquer idade, como eu disse, desde bebê, uma criança, ela é capaz de acolher ensinamentos sobre o seu corpo, né? Então, por exemplo, você está ali trocando, você pode passar
um talco ali na região e falando, essa é a sua parte íntima, fica escondidinha ali na sua calcinha, né? Então, ou quando você vai dar um banho, existem dinâmicas também que vocês podem fazer, né, com seus filhos. Por exemplo, uma bastante interessante é desenhar, colocar essa criança, se a gente tem acesso a um papel craft ou uma folha maior, desenhar o corpinho ali da criança e desenhando as diferentes partes do corpo e entendendo para que serve cada uma daquelas partes, e que ela possa ir se atentando como tocar, de quem que a gente precisa proteger aquela parte, né? Um toque mais demorado, que causa algum desconforto, pode ser uma coisa errada. Você pode, inclusive, trazer informações por meio de livros. Toda idade é idade para conversar com uma criança ou adolescente, um adulto, enfim, sobre a sua sexualidade. Então, quanto mais informações e quanto mais você se colocar ali como uma figura que não julga, que não dá bronca, né? Então, muitas vezes eles chegam com uma dúvida, os pais já chegam dando uma bronca, e achando que o causar medo na criança pode ser a melhor forma dela se proteger. Muito pelo contrário. Quanto mais confortável ela se sentir diante daquela situação, melhor. Considerando ainda, gente, que, né, é trazida a questão da pedofilia. Como eu disse, existem pesquisas que demonstram que menos de 4% desses homens que são autores de violência têm um transtorno mental severo, por exemplo, né? Então, é uma questão de ordem relacional que vai estruturar ali as diferentes relações e geralmente são pessoas de confiança. Então, cuidar, porque essa pessoa de confiança vai adquirir primeiro a confiança dos pais, dos responsáveis, e aí os pais e responsáveis vão falar, não, é uma pessoa que eu confio, jamais faria alguma coisa. Mas muitas vezes é uma pessoa em que você confia e que está ali justamente usando dessa confiança para incorrer em alguma situação de abuso sexual. Deixa eu ver se chegou mais alguma. A Isabela pergunta, o que você indica para iniciar a educação sexual de uma criança com 6, 7 anos? Parabéns pela live. Obrigada, Isabela. Então, como eu disse, existem livros, por exemplo, tem um livrinho que chama Pipo e Fifi, se eu não me engano, é esse o nome, que vai ensinar sobre o toque bom e o toque ruim, né? Então, você pode procurar por esses livrinhos e ir contando e ir fazendo perguntinhas para ver se a criança entendeu, se ela se fez sentido para ela, né? Ou no próprio banho dá para criar ali espumas de sabão e colocar na região dos seios, né? Ou do peito, ou na região das genitais, e ela própria, né? Faz a espuminha. E aí você fala, então, tá escondida aí a sua parte íntima, né? Então, tem muitas formas. Videozinhos também do canal Proteja, da Childhood Brasil. Eles têm um site muito interessante, com materiais de fácil acesso para crianças. Então, tem muito material na internet à disposição gratuitamente que é possível a gente saber. A Isabela Psico pergunta, como falar para os pais quando a criança relata um abuso? Essa é uma situação bastante delicada, porque primeiro a gente tem que procurar uma figura de proteção. Né? Se a criança falou para mim, meu pai está abusando de mim, eu não vou chamar o pai e vou questionar, colocar ele, né, sob questionamento. Sua filha me disse que você está abusando dela. Né? Então, por isso é muito importante a gente, inclusive, conhecer uma rede de serviços, ainda que nós estejamos no consultório particular. Né? Conhecer uma rede de serviços, porque essa família ela pode ser encaminhada para um CREAS, por exemplo, né, o Centro de Referência Especializado da Assistência Social, para dar conta, para trabalhar esses vínculos familiares e comunitários, para o fortalecimento do vínculo. Muitas vezes, inclusive, é preciso o afastamento desse autor de violência do lar, para que não incorra em novas situações de violação. Né? Então, primeiro procurar por uma figura de proteção. Se na família não tiver uma figura de proteção que possa ali realizar esse manejo, e aí isso tudo você vai organizar muito com o próprio Conselho Tutelar, né? Porque o Conselho Tutelar ele tem essa prerrogativa de encaminhar para os diferentes serviços necessários, então seja para uma
por um atendimento psicológico, um acompanhamento, um atendimento médico, um acompanhamento socioassistencial. Então, o Conselho Tutelar vai ter essa diretriz de fazer os diferentes questionamentos. Mas, enquanto psicóloga clínica, por exemplo, eu te diria que procure uma figura de proteção, né, com a qual você pode contar e com a qual você pode compartilhar essa situação. Deixa eu ver se aqui no linkzinho de perguntas não tem. Como saber quem pode ser essa figura de proteção? Os relatos... Sim, essa era justamente a minha resposta, Manuela. Como saber quem é essa figura de proteção? A própria criança vai te indicar isso, né? Então, no relato dela, você pode perguntar diretamente. Tem alguém em quem você confia? Você, pelo relato, consegue entender com quem você pode contar. Se você tem... E no consultório, nos nossos diferentes serviços, a gente vai ter uma questão importante, assim, de conseguir identificar, mesmo que a criança não fale, ter ali uma intuição sobre com quem que a gente pode contar ou ainda com quais serviços a gente pode contar, né? Por isso eu digo, é sempre importante a gente mapear essa rede para saber, para um hospital que a gente possa encaminhar em uma situação ali que acabou de acontecer, por exemplo, para existirem as medidas profiláticas, e esse hospital precisa fazer as devidas denúncias. Então, a gente precisa sempre contar com essa rede, tá? Mas eu costumo, né, contar muito com o próprio relato da criança e calçando ali essa situação com a rede. É isso, pessoal. Tem mais alguma questão? Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui para vocês o meu e-mail. É maiagalerani@hotmail.com. Se alguém tiver qualquer dúvida, eu fico inteiramente à disposição. Vocês podem ficar à vontade para me escrever, tá? E meu telefone também está à disposição. O WhatsApp tem um link na biografia do meu Instagram. E é isso, gente. Eu agradeço a participação de vocês e fico à disposição. Muito obrigada.